Ei, paz seja convosco, né? Hoje eu vou estar fazendo uma reflexão aí com vocês, né? A pergunta hoje é: você sabe para onde vai a tua alma? Você já pensou sobre isso? Vamos dar uma lidinha lá em Lucas, né? No capítulo 16, aí a partir do versículo 22, né? Baseado aí sobre a história do rico e do Lázaro. Muitas pessoas já ouviram falar, né? Muitas pessoas já acompanharam também. Mas assim, é como eu disse para vocês, né? É aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração, que nós venhamos aí passar para vocês, para a honra e glória do Senhor, e que Ele discirna para vocês aquilo que Ele quer falar com cada um, tá? É, nessa parábola, né, a parábola do rico e de Lázaro, havia aí, né, um homem rico que ele se vestia aí muito bem, né, de linhos finos. Ele era rico, né, e era tudo que ele fazia na parte aí esplêndida, né. E tinha também um certo mendigo aí, que era o Lázaro, que jazia, ele era cheio de chagas, de doenças, né, e ele morava ali na rua. Então, assim, às vezes ele se alimentava ali das migalhas que caíam ali da mesa das pessoas que tinham melhores condições ali, dizendo assim, né? No livro 16 de Lucas, a partir do versículo, no capítulo 16, a partir do versículo 22, diz assim, ó: Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, né, a palavra Hades aí significa inferno, né? Ergueu-se os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essa parte assim, no versículo 22 até aqui no 24 aqui, né, nos faz o seguinte alerta. Assim, quando ali ele estava no Hades ali, né? No Hades, como eu disse para você, significa o inferno. Quando ele estava ali no inferno, que ele ergueu os olhos ali, então ele estava ali em tormentos, né? E é interessante que fala assim, que aí se você observar aí no capítulo, no versículo 20, né? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, né? E aí depois, quando vem um outro capítulo aí, quando dizem que ambos morreram, né? Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Também o rico também foi sepultado. Então, ou seja, os dois já tinham morrido, né? Mas se você acompanhar aí no versículo 23, então quando ele viu, quando fala no Hades, ele ergueu os olhos e ele viu de longe Abraão, Lázaro no seu seio. Então você olha só para vocês ver, isso significa o quê? Que eles já haviam sido sepultados, né? O rico também já havia sido sepultado, eles já haviam morrido. Então, ou seja, eles não estavam mais aqui, eles já estavam no outro mundo, né? E é interessante que, assim, quando ele fala assim, ele viu de longe Abraão, Lázaro no seu seio, então assim, a gente vem assim a memória do seguinte, se ele viu, então isso quer dizer que a memória dele lá, né, essa memória dele ela estava ativa, né? Porque se ele estava lá, então isso significa que o quê? Assim, o corpo na terra, né, ele estava morto, o corpo na terra morreu. Mas como ele já tinha sido sepultado, então, ou seja, né, ou se diz assim, no Hades lá, que representando lá o inferno, né, ele estava em tormento, e ele viu, então ele lembrou, né, e pediu a Abraão para que Lázaro molhasse ali a ponta do dedo na língua. Então, ou seja, olha a consciência, né? Ou seja, ele tinha lembranças, né? Ele reconheceu Lázaro. Então, assim, é um texto que se a gente for parar para pensar, né, a gente vê aí que, ou seja, a vida da gente é levada aí às escolhas, né? As escolhas. Nós temos as opções, nós temos duas escolhas aqui na Terra. E também a nossa vida e também nós temos aí um prazo de validade, né? Claro que ninguém pediu para vir ao mundo, né? Nós somos obras aí de Deus, foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos fez. Mas nós aqui na Terra, assim, cada
fase em que nós passamos, cada fase em que nós vivemos aqui, nós temos um prazo de validade e nós não sabemos quando que esse prazo de validade da nossa vida aí vai acabar, né? Então, assim, esse texto ele me chamou muita atenção nessa parte, quando diz ali que ele viu, ou seja, então a mente dele, né, ela estava ali atenta, porque se ele viu, ele lembrou de que Lázaro, né, era um mendigo, comia das migalhas, né? Então, olha para você ver, não é interessante? Ou seja, ele já estava morto, ele, Lázaro, já estava morto. Então, eu vou continuar aqui, ó. Então, assim, isso foi no versículo 23, né? No Hades ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, novamente aí, ele chama e pede ao pai Abraão, que pede a Lázaro. Ou seja, olha para você ver, ele já estava em outro mundo, né? Já estava aí em outro mundo. Então ele pede a Lázaro ali que molhe, refresque, né? Molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Ou seja, né, enquanto ele estava vivo, ou seja, ele estava na terra ainda, então ele tinha de tudo, ele era rico, né? Ele recebeu ali os bens dele, aquilo que era proposto ali para ele. E Lázaro somente males. Então, ou seja, a vida de Lázaro, né, foi ali apertada, foi ruim, porque ele passava por dificuldades, né? Agora, este ele é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então, ou seja, aí você já vê novamente que eles estão em outro universo, né? Em outro mundo aí. Então, ou seja, eles não estão na Terra, eles estão em outros lugares aí. E aí você vê novamente assim que, ou seja, aqui na Terra, né, nós fomos feito pó da Terra. Nós somos feito pó da Terra. Então, assim, como nós fomos feito o pó da Terra, então isso significa o quê? Que nós pertencemos à Terra, o nosso corpo, a nossa matéria pertence à Terra, né? Então, assim, é diferente aí, porque nós somos constituídos de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, ou seja, é corpo, alma e espírito. E aí, continuando aí, né, no 27, né? Porque aí o pai de Abraão disse para ele o seguinte, né? Existe um grande abismo aí entre tu e vós, ou seja, entre ele e Lázaro lá, né? Que ele não poderia, mesmo que ele quisesse, não poderia passar dali, não poderia nem o de lá passar para cá, né, pro outro mundo, e nem o que estava nesse mundo aí poderia passar para o outro. Então, ou seja, vocês veem aí que tem o que? Um muro aí, né? Tem uma divisão aí. Então, ou seja, existe uma passagem aí, né? Que, ou seja, é a eternidade, eu acredito que sim, né? A parte da eternidade pro bem, a parte, né, infelizmente aí pro caminho, pro lado ruim, tá? E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunhos, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então aí vocês veem aí o desespero do rico, né? Isso aí foi um pedido de socorro. Ou seja, ele até pede para que interceda, para que entre em contato com a família, para que a família aí não vá para o mesmo lugar em que ele está, né? Porque o lugar em que ele está lá é um lugar de tormenta, é um lugar de fogo, de chama, está consumindo ele ali. E ele está atormentado, em desespero, né? Então disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles e arrepender-se-ão. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que alguns dos mortos ressuscitarão. É assim, essa verdade aí é uma verdade que a gente vive em nossa realidade hoje, né?
As pessoas estão muito dispersas da palavra do Senhor, as pessoas estão dispersas aí, estão preocupadas muitas das vezes, né, com o material, estão preocupadas aí com o seu porte, com o seu físico, mas aí não se importa, né, com o seu espírito, com a sua alma, né, nem sem saber para onde vai na eternidade, né? O livro de Mateus, no 7, capítulo 7, no versículo 13, fala assim, ó: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, né? Então, assim, a porta estreita, ela é pequena, ela é fechada, ela é um caminho apertado ali, né? E assim, o caminho espaçoso é a porta larga aí que conduz aí para a perdição, né? Então, ou seja, entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz aí para a perdição. Então, se o espaço aí ele está sendo largo e está conduzindo para a perdição, isso significa que o caminho estreito aí é o único caminho que você tem aí para te conduzir à salvação, né? Porque só existe dois caminhos. Não existe um caminho, só existe dois caminhos. Então, assim, muitas das vezes nós pegamos a palavra de Deus e não refletimos sobre ela, nós não pensamos o que ela quer nos dizer, né? Não refletimos nas mensagens, nas palavras, o que aquele significado ali vai falar para mim. E tantas das vezes nós desistimos até mesmo de procurar entender o que o Espírito aí diz para nós, né? Porque existe uma parte na Bíblia que fala assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, assim, a igreja, na verdade, somos nós somos a igreja, né? Nós somos um corpo aí, nós somos a igreja, né? E muitas pessoas confundem aí em pensar que a igreja às vezes é um templo. Não, a igreja não é um templo. A igreja é um local onde você se reúne, mas a igreja mesmo em si é você, tá? E nessa parte aqui que eu li, né, no versículo 30 aí, quando ele disse assim: não, pai Abraão, mas se tem alguns mortos, foste ter com eles, arrependam-se. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitaram. Na verdade, o que isso quer dizer? Que às vezes as pessoas vivenciam milagres, as pessoas vivenciam cura, as pessoas vivenciam ali a palavra de Deus vindo diretamente para elas, falando com ela, agindo na vida dela, mas mesmo assim ela não acorda, né? Ela tem aquilo ali, ela naquele momento ali, ela ouve ali, ela vê aquela palavra ali, ela entende o que aquela palavra quer dizer, mas porém ela não quer abrir o coração e deixar aquela palavra ali entrar para fazer aquilo que a palavra de Deus faz e fala para nós, que ela é viva e eficaz e corta como uma espada de dois gumes. Tá bom? Então, assim, eu queria passar essa descoberta com vocês, né? É uma descoberta que faz a gente refletir, que faz a gente pensar, porque também, assim, os dias nossos aqui na Terra, igual eu falei com vocês, cada dia nós temos luta, nós temos dificuldade, nós temos batalhas aí que temos que enfrentar, né? Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, tá? E não se esqueça, entrai pela porta estreita, né? Porque só tem dois caminhos. Entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz para a salvação, tá? E assim, nesse termo aí, como nós vimos, né? Nesses dois caminhos, vamos escolher a nossa salvação para a eternidade, né? Porque ninguém quer viver num lugar de tormento, num lugar de dor, num lugar de ranger de dentes, tá bom? E assim, eu queria também dividir uma coisinha com vocês, que eu já ia até esquecer de falar. Assim, sempre quando você lê um livro, você entra dentro daquele livro para você ver, você quer participar daquela história, você começa a pensar, imaginar como aquilo que você está vendo ali, você quer entender, você quer descobrir o que tem dentro daquele livro. Que você faça a mesma coisa com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo discirna tudo para você. A mesma coisa também é uma novela. Quando você vê uma novela ali, você está vendo uma novela ali
E muitas das vezes aquela novela tá passando alguma coisa ali para você que não é muito legal, não é uma imagem, uma coisa muito boa, né? Você vê ali que tem umas coisas ali que não tá de acordo ali com aquilo que o Senhor fala conosco. Mas mesmo assim você insiste ali e quer continuar vendo ou ouvindo, né? Então, assim, são coisas que muitas das vezes tiram nosso foco aí, tira nossa visão aí da verdadeira realidade, que é Cristo Jesus. E a outra coisa também que eu queria falar com vocês, tem muitas séries, muitas coisas assim, principalmente em televisão, né, em séries que a gente vê aí, que assim, às vezes passa para você uma imagem de que o diabo é bom, né? De que às vezes ele não existe. Ah, muitas das coisas que faz aí não é bom, não tem nada a ver, né? Às vezes a pessoa é a natureza mesmo, às vezes é assim. Gente, assim como existe o bem, existe o mal. Então, assim, como eu acabei de falar com você, só existe dois caminhos, né? Se você vai fazer uma coisa ali que você sabe que não é legal, uma coisa que é desagradável aí, uma coisa que não vai ser boa para você, automaticamente quando você começa ali já até imaginar, pensar em fazer, o seu a própria consciência te diz ali, ó, opa, né? Isso aí não vai ser bom. Mas aí é a pessoa que ela escolhe ali, ela tem uma decisão ali de escolher, né, se ela vai fazer ou não. É a mesma coisa, são aí a palavra do Senhor, como diz nos caminhos, né? Você só tem dois caminhos, né? Então, assim, que isso possa falar o seu coração e que todas as vezes em que você for fazer uma escolha, né, ou for tomar uma decisão ali, se você vê que não é bom para você, se você ouvir na sua mente falando assim, ah, não vai ser legal, não siga por esse caminho, ou então, tipo assim, né, volta aí, recua aí, né, obedeça, porque, né, o Espírito Santo, ele nos alerta, cuida de nós e fala conosco todos os dias, tá? Deus abençoe.